convém a gente olhar para a história da própria diocese. Quando a gente vê a história da campanha da fraternidade, a gente percebe que não é a primeira vez que ela aborda esse tema. Em 1993, o tema da moradia foi trazido com o lema Onde Moras? Quem viveu aquela época deve lembrar. Onde moras é o grito que a nós todos desafia. Vem e vê, Senhor, a luta para ter pão e moradia. Isso prova que eu sou velho, viu? Ninguém lembra disso. Então eu sou o único que lembra da campanha de do hino da campanha de 93. Pois bem, mas quando a gente olha a própria história da diocese, ela surge quando? Em 62. 62 é o ano que surge a campanha da fraternidade. E é aí onde entra a ação do Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que as duas coisas não surgiram por planejamento humano. Aqui, ninguém concebeu que nós vamos criar a diocese no mesmo ano da campanha da fraternidade. Eu acho que ninguém pensou nisso. É onde entra a graça. Tanto a diocese quanto a campanha da fraternidade, elas surgem no mesmo espírito. No espírito de renovação da igreja, que vai desembocar no Concílio Vaticano II. A diocese é filha do papado de João XXIII. Ela surgiu através de uma bula assinada, a Quam Supremam, não é assim? Quam Supremam, do Papa São João XXIII. O nosso primeiro bispo, Dom Otávio Aguiar, era de espírito vicentino. E o que é que ele faz junto com os vicentinos da época? A Sociedade São Vicente de Paulo já existe em Palmeira desde 1899, mas ela estava meio desanimada. Entrou uma galera jovem, um padre jovem da época chamado Padre Odilon, era o jovem pároco da catedral em 62. Monsenhor Macedo, que idealizou a catedral, ainda era vivo, ele só faleceria um ano depois. Junta-se Dom Otávio, junta-se Padre Odilon, junta-se o pajé Aristides Balbino, já falecido, um vicentino histórico, junta-se Tenente Senhor e outros mais, e eles resolvem reanimar a Sociedade São Vicente de Paulo, e começam por onde? Pela construção de casas para quem necessitava. Foi assim que surgiu o bairro Alto do Cruzeiro, porque muitas daquelas terras pertenciam à diocese. Dom Otávio fez uma reforma agrária, uma reforma habitacional naquela serra. Os cantadores da época, Jacinto Silva era um grande cantador de coco, cantava coco, o povo tomava uma cachaça danada cantando coco, batendo o pé para apilar o chão das casas, e foi assim que muitas casas foram construídas em regime de mutirão, incentivados por aqueles vicentinos da época, que também foram os responsáveis pelo surgimento da Vila João 23. Na mesma década, que é aqui no final da Avenida Lagoas, na mesma década, nos anos 60, um desses vicentinos, que fez parte da renovação também, não só do movimento, mas também do movimento político da época, ele se torna prefeito, José Duarte Martins, conhecido como J. Duarte. Aí ele transforma aquela ação vicentina em uma política pública e constrói, no governo dele, também para os mais pobres, o Jardim Brasil. Hoje é chamado Jardim Brasil, um dos primeiros bairros planejados de Palmeira dos Índios. Então, aquilo que se iniciou como uma iniciativa do movimento da igreja, dos vicentinos, acaba naquela mesma década se tornando uma política pública. Aí em 65, o Dom Otávio estava participando do Concílio Vaticano II, estava em Roma, e lá ele conhece umas freiras que já tinham fugido do Congo, porque o Congo estava fazendo perseguição aos cristãos, e as freiras foram expulsas de lá, estavam em Roma. O bispo disse: vocês não querem ir para a Palmeira dos Índios, não? Eram as irmãs holandesas, as franciscanas de Santo Antônio, tem uma ali, mas não é holandesa não. E as franciscanas de Santo Antônio vêm para o Brasil em 65, e aí é onde começa o trabalho pioneiro das irmãs franciscanas na conquista de casas para os mais pobres. Se torna uma característica ao longo de décadas, e a gente tem o exemplo de irmã Ana Manders, que este ano completaria 100 anos de nascida, faleceu vítima de um assassinato cruel em 1995, e aí desde aquela época a gente faz a leitura de que ela foi uma mártir. Por quê? Porque ela morreu protegendo o que era dos pobres. Havia um recurso de um projeto que os invasores da casa achavam que estava na casa dela, invadiram a casa, ela os surpreendeu
e acabou assassinada com 4 tiros. Isso aconteceu há 30 anos e já está quase esquecido. Mas a irmã Ana é uma pioneira e mártir da luta por moradia aqui em Palmeira dos Índios. Então, a gente tem até um exemplo de martírio, nós na nossa diocese. Quando a gente olha para a história, nós temos até uma mártir que lutou por moradia decente para os mais pobres. Quando a gente olha as histórias, como nos foi trazida pelo setor Batalha, existem iniciativas como essas dos vicentinos, das pessoas que se reúnem em mutirão e vão lá resolver os problemas dos irmãos, independentemente de esperar por governo, de esperar por política e etc. Então, está na própria essência, onde é que eu quero chegar? A luta por moradia está na essência da Diocese de Palmeira dos Índios. Não é um tema que nós trabalhamos apenas em 93 e estamos trabalhando agora em 2026. É da própria história da nossa diocese, isso que o Papa Leão XIV tem chamado de amor essencial pelos mais pobres. Então, que a gente continue, que a gente prossiga, que a gente se ilumine pelos nossos próprios exemplos, para que a gente possa, ao menos, começar uma transformação da nossa realidade social. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.